imagem na sexta-feira aqui nos Estados Unidos. Ok. Oi. E aí? Já dá? Você estava esperando o pessoal chegar. Acho que agora já tem umas 10 pessoas aí. Acho que tem mais, não? Deixa eu ver. Acho que tem mais. 3, 6, 9, 12, 15, 17, mais ou menos. Então tá bom, já tá mais tarde. Acho que sim, só para não ficar tarde também, né? Uhum. Então tá bom. Então, pelo cronograma que a gente estava seguindo, a gente continua agora com os linfomas, está quase acabando. O tema de hoje, então, é linfoma do manto. Eu vou começar a aula com 2 casos clínicos, que a intenção não é a gente acompanhar as condutas, mas sim só dar uma olhada na clínica. Então, o primeiro caso é um paciente sexo masculino de 64 anos, natural da Bahia, procedente aqui de São Paulo. Ele deu entrada com inchaço de barrigas e pernas. Ele tinha uma história nos últimos 7 meses, febre noturna, sudorese, perda de 12 quilos, associado também a adenomegalia, região inguinal bilateral e aumento abdominal. No atendimento que ele fez ao doutor consulta, ele fez exames laboratoriais, tinha anemia e também tinha realizado ultrassom de abdômen, que também viu uma hepatosplenomegalia. Foi até investigado com uma esquistossomose, que veio negativa, e aí ele foi orientado a procurar o Hospital São Paulo, o Hospital das Clínicas, porque eles viram que era alguma coisa que eles não sabiam diagnosticar. O paciente não tinha nenhum antecedente, não fazia uso de nenhuma medicação, e no exame de entrada ele mantinha realmente uma anemia, normo, tinha uma linfocitose de 8.050, com uma neutropenia leve e plaquetopenia. Tinha um DHL levemente aumentado e um VHS aumentado. Os demais exames eram normais, tanto função renal, parte de coagulação e também sorologias normais. Foi realizado, então, na chegada dia 12 de março, uma tomografia de tórax e abdômen. Ele realmente tinha uma linfonodomegalia, como tá destacado aí em todas as cadeias cervical, tanto torácica quanto abdominal também, e aí embaixo em região inguinal bilateral, além de uma hepatosplenomegalia. Então, a gente tinha uma adenomegalia difusa, um acometimento inclusive extranodal, com região de infiltração em mediastino, diafragma também. Foi realizada no mesmo dia dessas tomografias, 12 de março, uma biópsia de linfonodo inguinal esquerdo, provavelmente deve ter sido por acesso mais fácil. Veio uma proliferação de células linfóides monomórficas atípicas de tamanho intermediário. A imunistoquímica veio compatível com linfócitos B, CD20, CD5 positiva e CD10 negativa e sigma D1 positivo. Eu vou falar o próximo caso, depois a gente discute, então, a imunistoquímica, que era compatível com o diagnóstico que a gente vai falar hoje, né? O segundo caso também é um paciente do sexo masculino, de 73 anos. Eu trouxe 2 casos porque pra gente ver como as apresentações são bem heterogêneas, que quando for falar da doença, isso é um aspecto comum, né? E então esse segundo caso é um paciente também do sexo masculino, de 73 anos, também natural e procedente da Bahia. Ele vinha com uma história de dor abdominal há 3 semanas. Ele deu entrada no pronto-socorro do Hospital São Paulo em 23 de outubro do ano passado, uma história de dor abdominal difusa intensa, que melhorava os analgésicos e tinha início há menos de 1 mês da entrada. Ele também referiu um mal-estar intenso e adinamia. Ele era procedente mesmo da Bahia, ele chegou a procurar outros serviços lá, e foram realizados alguns exames e orientaram ele que procurasse um serviço de maior complexidade devido a doença grave no sangue. De antecedentes, ele era hipertenso e tabagista, com uma carga importante, fazia uso apenas de antihipertensivos, como está explicitado aí. O exame ele já trazia um externo do dia 3 de outubro, de 20 dias antes, que apresentava uma esplenomegalia homogênea e múltiplas linfonodomegalias abdominais. Ele tinha só uma tomografia de abdômen e pélvico.
Curiosamente, já logo no exame de entrada, antes até de repetir os exames de imagem, ele já tinha um hemograma com uma anemia leve, uma leucocitose intensa de 160 mil, composto por 31% de linfócitos, dava um número aproximado de 50 mil linfócitos, e células anormais, 99 mil. 62% do hemograma eram células anormais, que geralmente no nosso hospital são blastos. Ele tinha um DHL bem aumentado, um VHS também bem aumentado e uma lesão renal, provavelmente a gente não sabe se uma disfunção da doença crônica ou uma lesão renal aguda. O restante era totalmente normal dos outros exames. Então, como ele tinha essa intensa leucocitose e levantando também a suspeita clínica também e pelo hemograma até de leucemia, a gente fez primeiro que tinha mais fácil acesso uma imunofenotipagem de sangue periférico, já no dia seguinte da entrada, 4 de outubro, e essa imunofenotipagem das células mostrou que 85,6% dessas células eram compreendidas por linfócito B clonal padrão. Esses linfócitos B eram compatíveis com perfil B, CD20-79A, e eram CD5 positivo e CD10 negativo e CD23 negativo. Então, a primeira hipótese por ser linfócitos B clonais, CD5 positivo e CD23 negativo é de linfoma do manto, e até coloquei aqui o laudo real, já sugerindo um linfoma B e sugerindo um linfoma B de células do manto. A gente realizou então a biópsia no dia seguinte. Tenho dificuldade para a biópsia primeiro foi feita no dia seguinte na medula óssea, que fiz acesso aos linfonodos abdominais, e ela mostrou mesmo infiltração por células de tamanho intermediário, dispostas em testículos e agregados, e confirmou então a nossa suspeita na imunistoquímica, CD5 positivo, CD10 negativo, com signo D1 positivo, que confirmava então o diagnóstico nosso suspeito de linfoma de células do manto. O KI67 não foi realizado nesse laudo. Então, a definição de linfoma de células do manto é um linfoma não Hodgkin de células B, que tem uma apresentação clínica bem heterogênea e um comportamento muitas vezes agressivo. Isso vai ser interessante quando a gente for discutir o tratamento. A epidemiologia é uma doença mais incidente em pacientes idosos. Está bastante barulho aqui, tá? Tem algum ligado? Então, a idade mediana é 68 anos. E aqui esse gráfico já foi trazido tanto na aula de difuso quanto na aula de folicular, mostrando a proporção dentre os linfomas não Hodgkin. Tem, claro, uma variação, mas em média de 5 a 10% dos linfomas não Hodgkin são linfomas do manto, sendo o quarto mais comum. Pede para os que a gente já teve a aula esse ano de difuso, folicular e de zona marginal malte. Mas tem uma certa predileção por sexo masculino e por caucasianos. Então, sobre a apresentação clínica, ela pode ser bem variada no linfoma de células do manto. Existe uma forma nodal mais agressiva e uma forma nodal um pouco mais indolente, bem mais indolente, mais semelhante aos linfomas indolentes, como folicular. E, além de tudo, ela também pode ter uma apresentação clínica de forma leucêmica, tanto a forma leucêmica blastoide, como esse segundo caso que a gente trouxe, é uma doença mais explosiva, uma evolução rápida, e uma forma leucêmica não blastoide, que se assemelha clinicamente à apresentação da LLC. Essa forma leucêmica não blastoide tem de característico também a apresentação da SOX11, que eu vou falar quando for comentada a patologia. Então, aqui, a principal característica do linfoma de células do manto é essa hiperexpressão da ciclina D1. Ela é presente em até cerca de 95% dos linfomas do manto. Ela geralmente é secundária à translocação do 11-14, como está escrito, que desregula esse gene, que é o CCND1, e essa alteração do gene CCND1 vai levar à hiperexpressão da ciclina D1. A translocação somente não é suficiente para causar a hiperexpressão da ciclina D1 e a doença, necessariamente. Assim como o contrário também. Apesar da hiperexpressão da ciclina D1 ser encontrada em 95% dos linfomas
de células do manto, a translocação é encontrada em menor número. Pelo cariótipo, geralmente 50% dos casos, quando feito o FISH, aumenta um pouco para 75% dos casos é encontrada translocação. Mas a hiperexpressão é mais comum, bem mais comum. Isso leva à proliferação celular. Outra alteração característica do linfoma de células do manto é a hiperexpressão da SOX11, que, como a gente sabe, vai ter uma supressão do BCL6 e vai ter um bloqueio na maturação dos linfócitos. Outra mutação que eu acho importante colocar seria a mutação da TP53, que a gente já sabe qual vai ser o mecanismo de ação, reduzindo a apoptose e estimulando o crescimento celular. E nesse caso das células do manto é importante porque é associado a pior prognóstico, agressividade de doença e a gente vai pontuar bem isso em relação ao prognóstico. Ainda falando da patologia, o padrão histológico do linfoma de células do manto é bem variado também. Aqui em cima à direita a gente tem um padrão nodular, que é até semelhante ao linfoma folicular, esse padrão histológico. À esquerda aqui a gente tem um padrão difuso, que é bem diferente. Esse padrão histológico pleomórfico seria uma variação entre os dois. E ainda tem aqui à direita embaixo o padrão histológico blastoide, que são células bem grandes, com um núcleo bem imaturo. Então, o imunofenótipo, como a gente já mostrou na apresentação dos casos, a célula neoplásica vai apresentar, então, IgG de superfície, vai apresentar CD19 e CD20 positivos, o CD10 é caracteristicamente negativo com CD5 positivo. No CD5 positivo, a gente geralmente vai fazer o primeiro diagnóstico diferencial com a LLC e, em geral, no manto vai ser CD23 negativo, o FMC7 também é positivo, o BCL6 comumente é negativo e o mais característico é a ciclina D1 positivo no tecido. Então, a gente não adianta fazer só a avaliação por imunofenotipagem. O diagnóstico vai vir normalmente na biópsia, incluindo a imunistoquímica e histogenética, que a gente, seja por FISH ou se a gente for fazer somente o cariótipo, vai ajudar no diagnóstico também. Para estadiamento, geralmente tomografia ou PET vai ser suficiente para a gente estadiar. E é importante para avaliação prognóstica de exames laboratoriais, não muita coisa, o hemograma, o DHL e a beta-2 microglobulina. E aqui eu coloquei a avaliação endoscópica e neurológica em casos bem específicos mesmo, que tem que ser feito. Então, para a estratificação de risco, a gente já conhece fatores prognósticos, idade, o status performance, né, o ECOG, o DHL e o hemograma, que incluem o MIP, que eu vou falar no próximo slide. Além disso, a gente sabe que são fatores de pior prognóstico, estadio clínico avançado, apresentação leucêmica blastoide também. E eu vou mostrar aqui também os estudos que indicaram que o KI67 acima de 30% é um fator de pior prognóstico e a mutação TP53 também. Então, o MIP, que é o IPI referente ao linfoma de células do manto, ele inclui o ECOG, o DHL e leucócitos. E a idade também. Então, a gente pontua 0 a 2 pontos para cada um desses 4 critérios e vai variar, então, de até 12 pontos para o risco. Aí a gente, então, pela pontuação, a gente coloca baixo, intermediário ou alto risco. Isso tem uma grande influência, como a gente tem na tabela, da sobrevida global. A mediana varia muito, então, com essa estratificação. Aqui embaixo ele comenta, então, do KI67, que acima de 30% é fator de pior prognóstico isolado, e eu coloquei isso separado aqui. Esse trabalho de 2016 mostrou, então, o valor prognóstico do índice de KI67, da citologia e também do padrão do histológico no linfoma do manto. Aqui, sobrevida global, o primeiro é o índice de KI67, ele colocou o índice menor que 10% na linha azul, de 10 a 30 na linha amarela e acima de 30 a linha cinza, então mostra que o KI67 acima de 30% teve valor prognóstico. A citologia também, a citologia blastoide, que aqui está no segundo gráfico de amarelo, ele mostrou uma significância estatística importante na alteração
da sobrevida. Ainda tem sobre o padrão de crescimento, como difuso ou não difuso. Não teve significância clínica, estatística, desculpa. E aqui, nos dois últimos, novamente é o KM67, mas ele na análise multivariada, então ele separou os que tinham apresentação blastoide e não blastoide, e ainda assim o KM67 teve valor prognóstico então isolado, independente da apresentação blastoide ou não blastoide. O KM67 acima de 30% apresenta, independentemente do fator de mau prognóstico. Um outro estudo, então, que é um estudo, foi uma publicação mais recente, em janeiro de 2018, que mostra que a expressão de TSP53 é associada com uma interferência no desfecho, independente também do BIP e do KM7, que são os dois que a gente já falou, que são conhecidamente importantes para prognóstico. E aqui eu trago os gráficos. Então, o de cima seria a avaliação da SOX-11, mas o mais importante, então, embaixo, o P53. O primeiro, a necessidade de tratamento, e como muitas das apresentações do MANT são indolentes, a gente avalia muito a necessidade de tratamento e a própria sobrevida global, que é o D. Nos dois, e aqui tem de cada cor, seria a mutação do TP53, entre negativa, baixa, intermediária ou alta. E a gente vê que tem um valor prognóstico mesmo no alto para a sobrevida global e também para a necessidade de tratamento. Então, coloquei aqui do lado a conclusão: pacientes com TP53 alto apresentam pior sobrevida global e pior tempo de necessidade de tratamento. Então, uma vez que a gente deu o diagnóstico e estratificou o risco, a gente vai avaliar o tratamento. Como eu mostrei, a apresentação clínica é muito variada, o tratamento também é importante a gente lembrar que a doença muitas vezes se apresenta indolente. E como os linfomas indolentes, uma coisa é avaliar a necessidade de tratamento após o diagnóstico. Então, assim como a gente discutiu na aula de folicular sobre a possibilidade do watch and wait, aqui também vai ser considerado. Um estudo, acho que não sei, eu esqueci se é alemão, que considerou como critério para se avaliar o watch and wait o KI67 baixo, menor que 30%, tumores não volumosos, ausência de sintomas, histologia não blastoide, e para eles foi considerado DHL baixo. Por que eu trouxe esses critérios que eles colocaram? Porque no estudo que eles fizeram, os pacientes que foram optados por watch and wait tiveram uma mediana de necessidade de tratar de 35 meses, ou seja, praticamente 3 anos de watch and wait sem necessidade de tratamento quando respondendo a esses critérios. A gente sabe que a avaliação é bem variada, né? É bem particular de cada paciente, mas em média é isso que a gente faz. A maioria dos pacientes que tiveram uma apresentação mais indolente ou uma forma leucêmica também não blastoide, a gente consegue manter o acompanhamento sem necessidade de tratamento por um bom tempo. E aqui nesse estudo até mostrou que a sobrevida foi melhor nos pacientes que aguardaram do que os que iniciaram tratamento antes da necessidade. Então, uma vez que a gente decide que há indicação mesmo de tratar, a gente vai ter que avaliar a primeira coisa, como todos os outros tratamentos quimioterápicos, a elegibilidade ao tratamento intenso. Primeiro eu trouxe o tratamento de primeira linha no paciente anfítico. A gente tem de opções para eles, eu vou explicar cada um e como que a gente chegou a essa conclusão. A gente tem de opção o R-CHOP, seria rituximab com quimioterapia convencional, o R-bendamustina, o VR-CAP, eu vou mostrar, o R-LENA e o R-Percevat, alterado com alta dose de MTX e ARA-C, que é mais agressivo, mas também pode ser considerado em alguns pacientes anfit. E depois eu vou discutir sobre a manutenção nesses casos. Então, o primeiro que eu trago aqui é um artigo publicado no New England em 2012, que mostra o tratamento de pacientes idosos, né, seriam pacientes mais velhos, com linfoma de células do manto. Esse artigo eu vou mostrar aqui na parte da indução e também na manutenção. Ele mostrou a comparação de 6 ciclos de FCR e de R-CHOP
Foi realizado com 560 pacientes acima de 60 anos que foram considerados não elegíveis à quimioterapia de alta dose ou transplante, como a gente vai explicar, que seria o padrão para o paciente FIT. Ele mostrou, então, uma superioridade do R-CHOP em relação ao FCR e a gente considera o R-CHOP, então, uma primeira opção já há bastante tempo para o paciente unfit com linfoma de células do manto. Os dados aqui embaixo seria a sobrevida global em 4 anos, foi superior no R-CHOP, e a sobrevida global mediana também superior, mostrou 6,4 anos. É uma das maiores sobrevida globais, mediana de sobrevida globais com R-CHOP foi nesse estudo. Em geral, são um pouco mais baixos, mas nesse estudo foi 6,4 anos e do FCR de 3,9 anos. O segundo é uma publicação de 2013, o STIL, a gente falou dele também porque ele não é somente para linfoma de células do manto, também para indolente, que foi uma comparação do R-CHOP com o R-bendamustina. Aqui no gráfico o R-CHOP tá marcado de azul, a R-bendamustina de vermelho, e aqui o endpoint primário do estudo foi a progression-free survival, não foi a sobrevida global. Então, a progression-free survival foi superior na R-bendamustina, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, né, que tá bem, a mediana foi bem diferente, aqui nos 50%. Um foi de 36 meses e o outro foi de mais de 60 meses, eu acho que eu coloquei aqui. Isso, então a mediana da sobrevida livre de progressão foi de 69,5 meses na R-benda e 31,2 no R-CHOP. Realmente, ele manteve uma parada ali no gráfico e por isso acabou sendo bem longa mesmo a mediana de sobrevida livre de progressão da R-benda. Mas não houve diferença em sobrevida global no segmento médio de 45 meses, que foi o primeiro segmento. Eu coloquei uma observação que também é trazida no estudo, que a R-benda teve menor índice de alopecia, toxicidade hematológica, neuropatia periférica, estomatites e infecções. Então, a interpretação mesmo do estudo é essa que eu colei aí. Pacientes com linfoma indolente não previamente sem tratamento, a R-bendamustina pode ser considerado um tratamento de primeira linha. Essa é a conclusão que eles colocam devido a menor toxicidade e maior tempo livre de progressão. Mas é importante ressaltar desse momento é que não houve nenhuma diferença em sobrevida global. O próximo estudo também é semelhante, que é o estudo BRIGHT, de 2014, foi publicado na Blood. Ele comparou o R-bendamustina com o R-CHOP ou o RCVP. No caso, usou os dois, porque ele também foi um estudo tanto com linfoma de células do manto, como está aí no título, também como linfomas indolentes. Então, os linfomas indolentes foi tratado com RCVP, o linfoma de células do manto com R-CHOP e ambos comparados com R-bendamustina. Era um estudo de não inferioridade, o endpoint primário foi alcançar a remissão, a resposta global, né, remissão completa e resposta global também. Então, aqui eu coloquei, então é importante saber que o endpoint foi esse, não era avaliar a sobrevida global, mas também não houve diferença de sobrevida global nos dois casos, tanto os pacientes, aqui está dividido, né, os indolentes e células do manto embaixo, todos eles não teve diferença de sobrevida global, teve uma menor índice na verdade, de mielotoxicidade de alopécia no R-bendamustina, e no follow-up de 5 anos ele teve um pouco mais de neoplasia secundária, uma diferença bem pequena, na verdade, 19 para 11%, que não teria tanta significância clínica assim. Acho que é isso desse estudo que deu para entender, mas ele concluiu semelhante ao STIL. O próximo que eu trouxe ainda sobre tratamento em paciente unfit foi a inclusão de terapia baseada em bortezomib, né? A inclusão, na verdade, do bortezomib em pacientes com um diagnóstico de linfoma de células do manto. O primeiro estudo que foi feito foi esse publicado em 2015, ele não foi um estudo comparativo, na verdade, ele... Aqui eu acho que é isso mesmo. Estava fora de ordem. Então, aqui a inclusão do bortezomib no R-CHOP, esse foi o primeiro estudo, na verdade, publicado em 2011. Ele mostrou que a inclusão do bortezomib
no shopping. No caso, eles retiraram a vincristina para reduzir neurotoxicidade, então o esquema foi o VRCAP, porque não tem a vincristina. Ele mostrou nesse primeiro estudo em 2011 que o uso do bortezomib era seguro e que necessitava de algum estudo comparativo para a gente conhecer melhor. Aí sim foi feito o estudo comparativo em 2015, que foi comparando o VRCAP com o R-CHOP. A sobrevida livre de progressão foi superior, aí uma diferença de 10 meses. A alcançar a resposta completa também foi diferente, por mais ou menos 11%. E a sobrevida global em 4 anos, na primeira fase do estudo, foi também diferente. 64% de sobrevida no VRCAP e 54% no R-CHOP. Aqui é um long-term follow-up de 2018, ainda comparando o VRCAP com o R-CHOP, e a sobrevida global bem superior do VRCAP, foi de 90,7 meses, o R-CHOP é uma média de 55,7 meses, como eu falei, um pouco abaixo daquele primeiro estudo que eu mostrei, mas seria mais ou menos a sobrevida global do R-CHOP de mais ou menos 4 anos e meio a 5 anos. A mortalidade em 82 meses do VRCAP foi inferior, foi 42% em relação ao R-CHOP de 57%, e a incidência de neoplasias secundárias foi semelhante. Por último, eu trouxe, então, um tratamento que é considerado, às vezes, opção para o paciente unfit, que seria o RP-Cevade alternado com MTX-ARA-C, né? Bem mais tóxico que o R-CHOP, do que os anteriores, mas ele é uma opção usada agora esqueci. Onde que eles usam também essa opção. No MD Anderson, tá aqui no TIC. Então, ele teve uma sobrevida global mediana bem alta, na verdade, porque esse estudo foi feito tanto com pacientes unfit quanto fit, como dá para ver aí. Então, nos pacientes idosos, a sobrevida global mediana foi de 4,9 anos, semelhante aos dos outros. Dos jovens foi bem maior. Então, quando coloca o resultado total do trabalho, ela é bem alta, mas às custas dos pacientes jovens que foram tratados. E a sobrevida livre de progressão também foi de 3 anos em idosos, semelhante aos outros estudos. Teve uma incidência de 6,2% de mielodisplasia e LMA por secundária. Agora, sobre a manutenção. Então, eu trouxe de novo esse estudo que eu trouxe lá no começo, de 2012, que é o tratamento de pacientes idosos com linfoma de células do humano. Esse estudo também, ele fez comparação com manutenção. No caso, ele comparou lá, como a gente falou, o FCR com R-CHOP, e também dentro dos dois grupos, ele comparou rituximab com manutenção com interferon. A manutenção reduziu o risco de progressão, então a sobrevida livre de progressão em 4 anos foi de 58% no braço que usou rituximab, só 29% no braço que usou interferon. E o que é mais importante é que a sobrevida global se mostrou bem diferente no braço do R-CHOP. Ela não foi superior no braço do FCR. Então, o tratamento com o R-CHOP, colocando em manutenção com rituximab, mostrou uma sobrevida global de 4 anos de 87%. Aqui é o gráfico mostrando. Então, à direita é só o braço do R-CHOP e à esquerda todos eles. Então, a principal diferença aqui no overall survival seria no grupo D. O grupo C seria a diferença de overall survival do rituximab com o interferon, mas no paciente que tanto que tratou com FCR quanto no R-CHOP, e aqui separando no D o tratamento com o R-CHOP, comparando a sobrevida global. Então, com o rituximab não foi nem alcançada a mediana, e a mediana com o interferon foi de 64 meses. É isso mesmo. No geral, aqui no C, mostra que, na verdade, foi até inferior do rituximab. Apesar de que ele vinha mantendo uma sobrevida maior, ele teve uma queda aqui e acabou que a mediana do rituximab foi inferior à do interferon nos pacientes tratados com FCR ou R-CHOP. Mas como o padrão virou R-CHOP, a gente sabe que a manutenção melhora o desfecho. Agora, o tratamento de primeira linha no paciente fit. Então, a gente sabe que o paciente tendo condições clínicas de um tratamento elegível, ele deve ser feito um tratamento intenso. As opções seriam o R-CHOP. Eu vou explicar como que a gente chegou a essas opções, mas seria o R-CHOP alternado com RDAP,
ou seja, um tratamento que também tem alta dose de ARA-C, seguido de transplante autólogo, ou R-CHOP com autólogo, RDAP com autólogo, e tem outras opções também que incluem alta dose de ARA-C, incluindo o R-Persevade alternado com MTX e ARA-C de alta dose. E vou falar da manutenção também. Então, o primeiro estudo para o tratamento FIT foi esse estudo de 2011 para pacientes jovens com linfoma de células do manto, o desfecho comparativo das terapias de indução. Então, aqui são 4 linhas, como a gente consegue ver, que compara tanto o R-CHOP seguido de autólogo, o R-Persevade sozinho, o R-Persevade seguido de autólogo e o R-CHOP sozinho. Então, houve superioridade nos esquemas mais agressivos, que seja tanto o R-Persevade quanto o R-Persevade e R-CHOP com autólogo, em relação ao R-CHOP sozinho. E teve ganho tanto de sobrevida global quanto de sobrevida livre de progressão. Então, desde então, a gente sabe que é benefício em esquemas mais agressivos. Não tem dúvida em relação a isso quanto ao paciente FIT. Aí, depois, a gente teve um estudo também de 2016 que compara a adição de estrabina em alta dose, né, ARA-C em alta dose, na imunoquimioterapia antes do autólogo. Ou seja, porque a gente viu que tinha benefício em esquema mais agressivo, a gente já sabia, mas aqui o acréscimo da alta dose de ARA-C. E a gente viu que foi superior. Então, no caso, esse estudo necessariamente foi feito com 128 centros em 4 países, com praticamente 500 pacientes, comparava o R-CHOP com autólogo ou R-CHOP e RDAP com autólogo. O resultado um follow-up de 6,1 anos, a sobrevida global foi superior do R-CHOP com RDAP e a sobrevida livre de progressão também bem superior do R-CHOP com RDAP. Então, aqui tem a conclusão, aqui tem uma observação, aliás, o esquema com citarabina teve mais toxicidade hematológica grau 3 e 4 e a mortalidade relacionada à terapia foi semelhante. Mas a gente viu que, então, teve um ganho de sobrevida global e sobrevida livre de progressão. Então, não só a gente sabe que deve ser um paciente tratado de forma agressiva, mas com esquemas que contenham ARA-C em alta dose. Todos aqui, eu não escrevi nesse slide, mas com autólogo de consolidação. Aqui traz também esse estudo de 2017 que mostra o rituximab na manutenção após o transplante autólogo. A sobrevida global em 4 anos com o rituximab foi superior e a sobrevida livre de progressão também em 4 anos foi superior com o rituximab. Então, ele prolongou sobrevida livre de evento e sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Então, a gente tem como padrão no tratamento a manutenção com rituximab. Acho que de primeira linha seria mais ou menos isso. E agora eu vou falar sobre a doença recaída e refratária, que tem mais drogas para se discutir. Lembrar que no caso da recaída tem que a gente fazer uma nova biópsia e confirmar o diagnóstico que realmente é uma recaída. E as opções de tratamento seriam o esquema de imunoquimioterapia com rituximab associado a uma quimioterapia e transplante alogênico. O R-bendamucina também, eu vou mostrar no caso da doença recaída ou refratária, lenalidomida e ibrutinib com ou sem venetoclax e o acalabrutinib também. A opção de Carticel, que é mais recente, mas que também entra para o linfoma de células do manto recaído refratário. Consolidar com TMO halogênico, vou mostrar a importância disso, e a manutenção com rituximab de novo aparece aqui. Então, primeiro eu trouxe o estudo com a Lena, que foi em 2013, é um estudo fase 2, com 134 pacientes, mostrou uma resposta global de 28%, sendo 7,5% de resposta completa. A mediana de sobrevida global foi de 19 meses, que concluiu, então, nesse primeiro estudo com a Lena, que ela tinha eficácia e segurança no linfoma de células do manto recaído refratário em pacientes que já tinham sido tratados com bortezomib, né, considerando que a primeira opção incluía o bortezomib. O estudo com ibrutinib, o primeiro foi também de 2013, um estudo fase 2. Ele alcançou uma resposta global de 68%, sendo 21% em resposta completa. A sobrevida livre de progressão, teve uma mediana de 3,9 meses. E a conclusão foi que ele, como droga única, nesse caso que era somente ibrutinib, utilizado até progressão de doença, apresentava eficácia nesse tratamento.
Depois teve um estudo fase 3, comparando o ibrutinib com o tensirolimos, que era uma droga já utilizada para o tratamento de linfoma de células do manto recaído refratário. Ele teve uma superioridade em sobrevida livre de progressão e também em sobrevida global. O estudo foi o RAI e foi em 2018. Outra opção foi, outro estudo que foi colocado foi o ibrutinib associado ao venetoclax no tratamento também do linfoma de células do manto. É um estudo de fase 2, foi com um número pequeno de pacientes. O endpoint era avaliar a resposta completa em 16 semanas. Ele, nesse período de avaliação, que foi feito por PET, ele alcançou uma resposta global de 71%, sendo 62% em resposta completa. Nesse mesmo momento foi avaliada a RM negativa por citometria de fluxo, que foi 67% negativa. Teve como conclusão que o ibrutinib associado ao venetoclax melhora desfecho em pacientes recaídos refratários de pior prognóstico. Nesse caso, só para saber, o ibrutinib era colocado desde o início em 560 mg por dia e o venetoclax era associado a partir da 4ª semana, em dose crescente até 400 mg por dia. Outra opção também para o tratamento recaído e refratário seria o acalabrutinib. O estudo de 2018, fase 2, com 124 pacientes, mostrou alcançou uma resposta global de 81%, 140% em resposta completa. Uma sobrevida livre de progressão em 12 meses foi de 67% e a sobrevida global também em 12 meses foi de 87%. Concluiu que ele alcançou uma alta índice de resposta duradoura, no caso por 12 meses, na doença refratária recaída. Outra opção, de novo, é o R-bendamuctina. Então, agora um estudo dele combinado com rituximab, a bendamuctina combinado com rituximab, como está aí no slide, em linfoma do manto recaído ou refratário. Foi uma avaliação de eficácia, tolerabilidade e segurança. Ele foi um estudo pequeno, com 45 pacientes, fase 2, a resposta global alcançada foi de 82%, 140% em resposta completa, e em 12 meses teve uma sobrevida livre de progressão de 67% e sobrevida global em 3 anos foi de 55%. Conclusão que era uma terapia efetiva e com toxicidade manejável na doença refratária. Então, além das drogas, tanto das drogas, das terapias-alvos, a gente tem a terapia CAR-T. A droga utilizada para CAR-T com linfoma de células do manto, como está nesse estudo embaixo, um estudo publicado em 2020, é o CATEX-19. Esse estudo que está aí foi publicado esse ano com 60 pacientes, alcançou uma resposta global de 93%, com 67% em resposta completa. Em 12 meses, a sobrevida livre de progressão foi de 61% e a sobrevida global de 83%. Mas como a gente já comentou de CAR-T em outras doenças, a gente ainda tem que avaliar isso a longo prazo, principalmente pela duração da resposta, em relação à duração também da viabilidade das células infundidas. Mas a conclusão é que ele levou uma remissão considerada duradoura, né, no caso, nas doenças recaídas ou refratárias, apesar da alta toxicidade, que são compatíveis com as outras terapias de CAR-T, mas que foram manejáveis, tanto que a sobrevida global foi alta. Sobre o TMO halogênico, eu trouxe o primeiro estudo, que é bem antigo, de 2007, um estudo falando sobre transplante halogênico nos linfomas recaídos e refratários após um condicionamento de intensidade reduzida. Foi um estudo fase 2 com 170 pacientes, eu coloquei entre parênteses quantos desses eram linfoma de células do manto, eram 14. A sobrevida global, aqui eu coloquei os dados específicos do linfoma de células do manto, não o do geral, mas a sobrevida global em 3 anos foi de 45%. Então, uma sobrevida até considerada bem alta para um linfoma recaído refratário, que seria de manto recaído refratário. E a taxa de recaída em 3 anos foi de 35%, né? Em 2008 também tem um outro estudo semelhante também, um transplante halogênico de condicionamento de intensidade reduzida para linfomas de Hodgkin e não Hodgkin, e foi um estudo retrospectivo. Foram avaliados os pacientes, acho que desde, não sei se foi 2003 a 2007, que tinham sido tratados com
TMO halogênico RIC, sendo que quase todo, mais de 2/3 pós um outro transplante autólogo já na primeira remissão. E esse estudo, eu também coloquei os dados do linfoma de células do manto, apesar que o estudo separa todos eles. A sobrevida global em 3 anos foi de 40%, muito parecido com outro estudo, né? E a taxa de GVHD grau 3 e 4 foi de 11% nesses pacientes. De GVHD crônico, eu não coloquei aí, mas em geral foram 87%, com algum GVHD crônico em 3 anos, mas inclui todos os graus de GVHD. Outra coisa que eu trouxe aqui também são outros estudos falando sobre TMO halogênico não mieloablativo também. Ele foi mostrado essa segunda publicação que compara autólogo com transplante halogênico de condicionamento de intensidade reduzida. Ele comenta que na primeira remissão, ele chega à conclusão que na primeira remissão os dois tiveram a mesma sobrevida global e sobrevida livre de progressão, mas que o autólogo teve uma TRM menor do que o halogênico de intensidade reduzida, que então na primeira remissão seria primeira opção mesmo o autólogo. Agora, no paciente com doença recaída ou refratária, os dois tiveram resultados muito semelhantes, com o halogênico de intensidade reduzida levemente superior ao autólogo. Acho que de conclusão, o que eu trouxe então, a gente saber sobre o manto, lembrar da estratificação, que ainda são importantes, o MIP, a avaliação do KI67 e do TP53, ainda é importante para a gente ter valor prognóstico de tratamento. Lembrar do tratamento agressivo na maioria dos casos, né, especificamente se o paciente é elegível a uma terapia intensa, a gente vai utilizar. Se não for elegível, esquemas de primeira opção seria a Rebendamustine, VRCAP ou RCHOP, se o paciente não tem condição de um transplante ou de uma terapia mais agressiva. E quando elegível, sempre esquema com alta dose, seguido de autólogo na primeira remissão, né? Consolidar a primeira remissão com o autólogo. Lembrar da manutenção com o rituximab, que melhorou o desfecho, e lembrar do TMO halogênico, principalmente na recaída e refratariedade, como a principal opção curativa e que melhora a sobrevida. Acho que é isso. Desculpa que eu não consegui passar direito. Aí. Não, ficou muito bom, acho que está bem completo. A gente até discutiu recente na aula do Vinícius, não sei se todo mundo estava, né? Acho que estava muita gente, né? Também foi um pouco mais avançado aí, talvez, para o R3, assim, abordando algumas coisas, né? Acho que até o Vinícius pode comentar, mas é até bom, né? Que dá uma revisitada no assunto que foi recentemente discutido. Vocês estavam na aula dele? Eu não me lembro. Se estava, a grande maioria estava. Tem umas 2 semanas só. Mas acho que vale, né, Vinícius, a gente enfatizar algumas coisas mais importantes aí. Talvez a questão do diagnóstico, que primeiro, né, que acho bem importante que o Caio mostrou para todo mundo guardar, né, que o diagnóstico de manto, diferente de LLC, a imunofeno, ela sugere, mas em geral, para você confirmar, você tem que ter uma biópsia com ciclina D1, que é um negócio que não está disponível pela citometria, né? Tem um lugar ou outro que se propõe a fazer, mas que ainda não é uma coisa validada. Em geral, a gente tem que ter uma biópsia confirmada, ou de linfonodo, ou de medula. E a questão de estratificação com FISH, ou na verdade, E de preferência TP53, ela é bem importante pela questão que o Caio mostrou também do prognóstico. Então, se perguntar qual que é o painel ideal do diagnóstico de manto, é fazer imunofenotipagem do periférico, quando tem periférico envolvido, e fazer biópsia do órgão envolvido, linfonodo ou medula, com ciclina D1, de preferência SOX11, que o Caio mostrou também, e a FISH e o painel molecular para o TP53. É importante lembrar que são coisas diferentes. A deleção do 17P, que é o que a gente vê no FISH, não é a mesma coisa da mutação do TP53 que a gente vê por biologia molecular. E a validade prognóstica, ela é, na verdade, no manto da mutação e não 7P, né? Diferente do que a gente vê em LLC, que os dois são associados quase que paralelamente ao pior prognóstico.
Mas acho que é importante a gente, no Brasil, a maior parte dos centros faz disciplina D1 só, muito lugar não faz SOX 11 e acho que pouquíssimos lugares fazem FISH e muito menos a mutação TP53. Ainda não tem, que foi o que a gente falou na aula do Vinícius, uma definição clara de... Sei quem estava também na semana passada, né, que a gente discutiu com o Alan lá dos Estados Unidos também, mas como que ele tem opiniões bem americanas de como conduzir um paciente com manto TP53, que é fazer a primeira linha com ibrutinib, venetoclax e tal, mas no Brasil você nunca ia conseguir isso pelo plano de saúde, até porque não tem, né, como você mesmo mostrou, né, Caio, não tem um dado ainda de um estudo fase 3 de usar a primeira linha com essas novas drogas ainda, né, para manto. Então, só mesmo num país que é mais liberal aí, com liberação de remédio para você conseguir, né? O caso até que eu comentei naquele dia que eu estou acompanhando segunda opinião e a médica toda hora me pedindo opinião, uma mulher com uma leucocitose de... É muito estranho, porque ela se apresentou como supostamente um manto indolente com forma leucêmica, mas lá em Aracaju acabou indo para UTI, complicou com infecção, neutropenia grave, chocou, tá dialisando, tá com traqueostomizada, tipo, ela tá super complicada. E fez um ciclo de RCVP, apesar de ela tem um 17P em alto, tipo 200, 170 em tefas de 200 e tem TP53. Então até fica a dúvida se vale a pena tratar a gente com 17P e TP53 com quimio-imuno ou se o ideal seria partir direto para novas drogas aí. Só que agora ela nem tem condição. Até a médica me ligou hoje perguntando, né? Porque ela tá dialítica, não sei o quê. Eu falei, nem dá para engolir remédio, né? Então vai ter que traqueostomizada lá com sonda enteral. Vai ter que esperar ela melhorar para ter condição de passar dessa fase aí. Uma coisa, se quer falar alguém aí também? Se eu ouvir alguém falando, se quiser comentar aí. Acho que o diagnóstico é bem ilustrado no caso aí com o linfoma do manto blastoide, ele pode confundir com leucemia aguda, né? Acho que sempre lembrar disso e ver o sangue periférico. Acho que o do diagnóstico que falou foi isso aí, deixa eu ver o que eu anotei. Acho que depois de tratamento aí a gente continua. Você pode terminar. Eu acho que outra coisa do diagnóstico que é controverso e que gera polêmica é, como sempre, nas aulas de linfoma, a biópsia de medula, quando você já tem diagnóstico do linfoma do manto em outros lugares e imagem, né? Porque, na verdade, ainda no diagnóstico, então, tem alguns pontos para discutir que são esses, né? A gente já discutiu até no caso que a gente apresentou na semana passada lá pro americano. Uma é, todo paciente com manto tem que fazer PET no diagnóstico, faz alguma diferença, né? Você já sabe que é uma doença, por exemplo, um manto leucemizado, um paciente com uma doença avançada, faz alguma diferença saber o quão avançado é, ou se realmente você tem que ter um PET pré e pós. A outra coisa é a biópsia de medula, se você já tem um linfonodo comprometido, já tem uma biópsia mostrando que é manto, você já tem um periférico mostrando que é manto, aí você precisa confirmar se está cheio de célula no sangue, né? E a terceira é a imagem do tubo digestivo, né? Como o manto infiltra com frequência do tubo digestivo em lugares que rotina em todo mundo toma, como você mostrou. Recomendação de não fazer em quem não tem sintoma, tem gente que acha que vale fazer para registrar. Até o paciente que eu vi ontem, o Roberto, um paciente passou ontem em consulta, ele descobriu um manto pela colono. E aí, depois que fez o clínico dele pediu tomografias, ele tinha vários linfonodos também, mas foi descoberto pela colonoscopia. Quer comentar? Oi? Um desses casos aqui até tinha um sangramento intestinal, que pela imagem não foi feito colono, mas provavelmente acometimento da doença, porque tinha acometimento de mucosa. Na minha residência eu me lembro porque me traumatizou um paciente morreu na enfermaria lá no 12º com manto, fez um prolapso retal extenso, assim, super grave. E aí acabou morrendo por progressão do linfoma após um prolapso retal que isquemiou, assim, morreu de infecção secundária a isso. Mas é frequente a associação mesmo. Eu, pessoalmente, vocês podem opinar aí todo mundo. A minha opinião para essas três questões é que imagem eu acho bem-vindo, porque é uma forma de se comparar o pré e pós. E apesar de o manto ser uma doença
que capta com SUV mais baixa, né, como o ROD, com linfoma agressivo, mas ele capta no PET, dá para ver bem. Não me lembro de nenhum caso de manto que o PET não tenha sido informativo. E biópsia de medula nunca vejo motivo, a não ser que seja para diagnóstico. E a imagem de colono e neuro, como você falou, né, fazer líquor, fazer imagem é só realmente baseado em sintoma. Sim. O que mais que tem do diagnóstico aí? Teve a certificação. Quem quiser também, os residentes, tem que perguntar aí para a gente saber se... de manto aí no mês, né? Eles têm que saber alguma coisa. ou todo mundo já sabe tudo, aí fica melhor. A gente pode virar a página. O paciente elegível, vocês têm feito nórdico? Isso eu não sei, que era uma coisa que eu ia perguntar. Aqui, Na no Escola hospital, Paulista, né? a gente faz alternado, R-Shop com RDAP, 3 ciclos de cada. É o esquema francês, né? É o francês antigo, na verdade, não é o francês atual, né? E DAP com cisplatina, né? Sim. Ele faz da Ox, com Oxali. A maioria eu tinha visto com cisplatina, mas os últimos todos foram feitos da Ox, mas não era manto. Eu não sei se para manto também aí trocou tudo para da Ox. Mas os outros resgates estão sendo feitos com da Ox. No trabalho do Leguil. Mas manto Vocês sabem notícia... Alguém viu esse ano algum manto? Tem uma paciente que era do ambulatório de LLC, que foi parar no ambulatório... acho que ela foi para outro hospital, depois eu encontrei a filha, é verdade. Que ela estava no ambulatório de LLC, eu mandei para o ambulatório do linfoma, mas acho que ele foi regulada para o brigadeiro depois. Eu queria saber o que ela tinha feito dessa paciente. Era uma mulher jovem. Esse segundo caso nosso foi considerado unfit, então a gente não fez. Esse de 73 anos era um paciente bem consumido. E fez o quê? Aí ele fez R-Shop. Fez R-Shop. Fez o primeiro internado, depois foi de alta para R-Shop, mas ele já faleceu. Acho que em janeiro. O trabalho do Leguil. Faleceu. Vou falar, Caio. Foi a sobreanálise, Oxy foi melhor do que cis e carbo, né? Então, o ideal seria usar Oxy. Isso a gente, no resgate, a gente usou todos Oxa, por esse dado. Outros pacatos. Não tem Oxy para todo mundo, né? Aí isso é uma coisa que o Alan falou. Eu falei, se você não tem Oxy, talvez fazer o nórdico seja menos tóxico, do que você fazer cisplatina para todo mundo. Isso eu acho que eu tenho até que concordar com ele, mas se você tem oxaliplatina, aí não vejo por que não fazer o trabalho novo, né? Que ele é mais rápido para ficar alternando. Mas eu gosto do nórdico, a gente fazia bastante o nórdico e respondia super bem. Eu acho que depois do dado, porque o dado do francês não é comparativo, mas é melhor. Uma coisa que eu tenho visto, o pessoal tem pedido direto na editoria, é veneto para manto. Mas o dado não me convence muito, não. Convence vocês? Não tem um dado ainda maduro, né? Tem aquele estudo lá, o veneto com híbrido. Não, o pessoal pede veneto fazer imunoterapia. O Dr. Celso está falando, mas eu acho que está cortando. O Dr. Celso está falando, mas eu acho que está muito baixo. Ele tampou o microfone. É o Pedro que estava falando do estudo do... Não tem muito dado ainda de venetoclax para manto, né? A gente tem o nosso N igual a 1 do paciente que a gente conseguiu induzir remissão completa com Parcial. Veneto. Mas foi uma parcial boa até, né? É porque é difícil avaliar, né, na verdade, né, o Emerson. Né? De primeira linha, foi? Não, um paciente que estava em cuidados paliativos, que fez halogênico, o Emerson. Tá. Mas também foi quanto tempo de Veneto, né? Foi tipo uns 2 meses, não foi? Foi bem pouco, né? Foi isso. Mas foi uma remissão boa, não foi? Eu lembro que foi um negócio... Uma remissão boa, né? Era um o Emerson. Ele foi com doença. Sim, foi com doença. Mas era boa a remissão, assim? Não tinha respondido bem, né? Não, ele tinha bastante doença pré. Não, tinha bastante doença pré. Eu digo, depois do Veneto, ele tinha respondido bem, não? Tinha a impressão que ele tinha ido com pouca doença, mas... Realmente, acho que a gente também não fez muita coisa, né? Fez tomo só, né? Tem o tomo e tem o PET depois, né? Mas o PET pós-transplante já. Tem o PET pós-Veneto. Mas ele foi... que foi aquele PET que até achou que tinha doença, depois não tinha... Tem PET pré que eu tive com HC. Ele tinha doença, assim. Era um DB4, mas... Foi uma resposta mais ou menos, assim. Não achei muito boa, não. Eu registrei errado, então. Mas foi bem pouco, né? Foi 1 mês ou 2 de Veneto? Isso.
É porque eu fiquei com a sensação que o Veneto com o ibrutinib, naquele estudo lá, não precisava do Veneto, né? Porque quando você pega com a calabrutinib e monoterapia, é quase a mesma resposta. É esse aqui que eu coloquei, né? Que não dá para comparar, mas realmente. Mas assim, o trabalho é bom. Não sei se precisa de Veneto, eu concordo com você. Mas aqui aí radica a doença residual mínima, né? Como sempre, diferente do que os inibidores de BTK, porque esse trabalho do ibrutinib com Veneto teve mais DRM negativa, bem mais, né? Do que normalmente a gente veria, né? Você tem aí, não tem, Caio? Você mostrou até, né? Eu coloquei aqui, ó. 67% em 16 semanas DRM negativa. Então, acho que é cedo para falar, mas dá a impressão que no futuro não vai ter como escapar de associar inibidor de BTK com Veneto, né? Vai ser... Mas acho que só seguindo a Gabriela tá pedindo para falar da manutenção. Acho que seguindo a lógica, então, acho que só para todo mundo registrar e não esquecer manto, né? Primeira linha de idoso aí. Eu acho que o que o Caio mostrou e que é legal todo mundo guardar é que o R-Shop e R-Manutenção tem uma sobrevida muito alta, foi desproporcionalmente alta. Até quando não dá para comparar estudo, mas é paciente Anfit e no grupo que responde a R-Shop foi 87%, se eu não me engano, de sobrevida os pacientes que fizeram manutenção com rituximab, sendo que o próprio nórdico, por exemplo, não tem um resultado tão bom em paciente fit, né? E aí, então ficou até a dúvida que, até por isso, recentemente a gente fez uma paciente mais nova, mas meio complicada psiquiátrica, a gente fez o R-Shop e R-Manutenção por causa disso, né? Que o resultado é muito bom. Mas aí tem como alternativa R-Benda, e aí tem estudos, o Vinícius falou isso, né, Vinícius? Que tem estudo que mostra benefício de manutenção, tem outros que não. Então fica meio duvidoso aí, manutenção com R-Benda, tanto em folicular e como manto, esse é um assunto que não está muito claro aí, manutenção, porque faz sentido, R-Benda é melhor que R-Shop, e não fazer manutenção é pior do que fazer. Então, você juntar R-Benda com manutenção parece bom. E aí fica essa dúvida aí. O dado do R-Shop e R-Manutenção é muito bom. E o dado da R-Benda, do Steel e do Bright são bons também. Só que aí como você escolhe, né? Qual que é o melhor esquema, né? A vantagem do R-Benda, se você não faz manutenção, é um tratamento finito. Apesar de que a manutenção também não atrapalha tanto a vida do paciente, né? Ficar de 8 em 8 semanas e ir lá tomar. Até porque, somente para vocês que não têm no SUS, assim, que não estão tão acostumados, a maior parte dos pacientes faz rituximab subcutâneo, que é bem mais rápido, 5 minutos de aplicação, e aí o cara não precisa nem pré-medicação muitas vezes, porque tem menos reação também. Mas acho que basicamente é isso, né, Caio? Para a primeira linha do Anfit, primeiro, né? Porque entre R-Shop, R-Benda e o VR-Cap, o Vinícius falou que gosta mais do VR-Cap. Outra vez, né, Vinícius? Eu não sei por causa da neuropatia do Velcade só. Você pegar um idoso e ficar acrescentando mais uma coisa que dá neuropatia só, né? Você quer falar aí, Vinícius? O que você acha do VR-Cap? Eu acho um dado super bom, né? Com diferença de sobrevida global, fase 3. Eu acho que poderíamos tentar também, né? Na neuropatia, até pensando no que a gente faz muito mais muito mais não, mas faz até mais em mieloma, né? Acho que não seria um tanto um problema desse que ficasse em cima. Achei muito bom, não sei, não tem o que falar. Esse estudo, né? O long term follow-up foi de 90,7 meses de sobrevida, né? Bem alto. Exato. Mas é pior que o R-Shop de manutenção, né? Porque não dá para comparar estudo, né? Mas a população é parecida, né? E aí fica essa dúvida, aí dá uma sobrevida, porque a mortalidade em 80 meses, 40%, quer dizer que a sobrevida é 58%. Eu não sei, eu não gosto tanto, mas porque eu acho que o R-Shop e a manutenção ficou bem melhor aí, ficou meio imbatível, assim, acho que fazer manutenção, né? Entre R-Shop e R-Benda é bem menos tóxico, então eu, em geral, quando eu convenho a prova, eu faço R-Benda e R-Manutenção, que tem aí uns pacientes que acompanham. Esse que passou ontem foi R-Shop, porque o convênio não aprovou R-Benda na época. A Gabi perguntou do tempo da manutenção. Pode falar. Eu ver o dado aqui, é igual a neuropatia, o R-Shop. Não teve. O R-Shop e o VR-Cap, você está falando, por causa do Oncovin.
Isso. Então, mas é que eu lembro que isso foi discutido em algum evento, acho que no Oeste, talvez, porque isso do estudo clínico foi na prática clínica, não sei se foi no estudo de registro americano, teve essa discussão em algum momento que real life já é maior, assim, a neuropatia, né? Apesar de que, realmente, o que o Vinícius falou, não é tanta dose de Velcade, assim. Eu não gostava na época, porque para mim o estudo era... Porque antigamente a gente achava que Velcade era caro. Hoje, perto dessas coisas, né, ibrutinib e Veneto, o Velcade não é nada, né? Mas era meio forçando um remédio mais caro que você transforma um R-Shop que custava, sei lá, R$6.000 em 18 mil, sei lá, uma coisa assim, né? Porque o Velcade sozinho dava uns 10 mil, eu acho, né? Esse Velcade de marca aí. Mas agora também, de repente, Velcade ficou droga barata e perdeu a... Eu sempre achei que era um pouco forçada essa indicação. Nunca gostei muito, não acho um dado tão convincente assim. Mas não sei, a minha impressão é que o resultado é pior, apesar de que ele é superior a R-Shop, mas é pior do que R-Shop e R-manutenção, né? A gente não sabe se deixasse manutenção também com VR-CAP, né? Que seria outra coisa. Não dá para saber também, né? Faz sentido, né? Se ele é... Mas realmente eu acho que tem que ver ninguém tá muito pondo fé, eu acho. Hoje ninguém mais fala tanto O de grupo VR-CAP, francês só, né? E a gente descobriu que é uma parte do grupo francês, né? Inteira, né? Eu lembro que quando eu apresentei esse trabalho no Sírio lá, aí me convenceu o Sírio na época. Eu me lembro que te convenceu e não me convenceu, mas pode ser implicância minha. Realmente eu não... Eu acho que talvez é o mesmo problema de sempre. Acho que agora, principalmente para os residentes que vão ver trabalho clínico, é bem legal. Até no ano passado o Pedro apresentou como interpretar estudo clínico. Acho que o que muita gente discute desses trabalhos, por exemplo, o braço R-Shop do estudo da Benda é muito ruim, é o pior braço R-Shop que tem. O STIL. Muita gente fala, se fosse o R-Shop dos outros estudos, aí não teria dado diferença. A mesma coisa esse VR-CAP, é bem ruim também o braço R-Shop. Então, se você olhar esse daí, por exemplo, é um R-Shop bem ruim. Agora pega o do VR-CAP, também é um R-Shop bem ruim. Então, quando você põe o R-CAP, o R-Shop no braço controle, alguma coisa acontece que os pacientes vão mal. E aí é estranho, né? Porque você é meio estranho quando acontece isso, né? Que o braço comparador ele vai mal em relação ao dado histórico dele. E aí você fica meio questionando se não é manipulada essa informação. Eu acho que esse é um ponto que muita gente questiona do STIL, porque é o pior resultado de R-Shop publicado. Aí você pega o dado FCR contra R-Shop, só que o problema é que é com manutenção em uma parte dos pacientes, né? Daí. Então você não consegue saber se foi a manutenção que fez o R-Shop melhorar, mas mesmo em relação a dados anteriores. Mas então, mas não dá o que me incomoda, eu acho, do VR-CAP também é isso, é que ele é superior ao braço controle, não é que seja Eu gosto sempre de analisar o estudo e comparar o dado isolado da droga que está querendo ser vendida ali para a gente ter certeza que ela é melhor para o meu paciente e não só melhor do que o braço controle. Acho que esse é o ponto que eu esteja querendo dizer aí. VR-CAP, 55 meses, 67, não é tanta diferença assim. Eu acho que quando você olha em 5 anos faz diferença. Qual? Você tá falando desse daí, né? Esse aí versus do VR-CAP, né? O R-Shop do VR-CAP. Então, mas aí se você faz a estatística, já deixa de ficar diferente, na verdade. Ó. Quanto que é O do STIL é 2 anos a menos, porque o do STIL dá 4 anos e meio, eu tinha visto isso. O do STIL, o R-Shop tinha uma sobrevida global mediana de 4 anos e meio. Esse aqui é 6,5, né? E a da Benda quanto é? Porque aí talvez não desse nem diferente, né? Se fosse esse R-Shop no STIL, não dava diferente. Se fosse esse R-Shop no VR-CAP, não daria diferente, talvez. Aqui, do STIL é esse. Não é esse? Esse é o STIL. De toda... Eu acho que de toda forma não tá errado. Acho que a conclusão, até para não confundir, principalmente o pessoal mais novo aí, acho que o que é para guardar dessa aula, take home message é que fazer R-Shop, R-manutenção, ou R-Benda, ou VR-CAP, tá certo. São opções. Aí vira uma discussão mais de gostar mais de um do que do outro. É isso? Vocês concordam aí, Pedro e Vinícius? Ou vocês têm um preferido aí?
Não, minha crítica é que deu ganho de sobrevida global em relação ao eShop sozinho, né? E se for fazer eShop, tem que fazer com manutenção. Acho que essa O problema é que eu acho só esse. Eu também acho que tem que fazer com manutenção. Eu não gosto. Eu acho que o RShop e a manutenção ainda me parece melhor. É muito alto, né? Porque o que o Caio mostrou é só o dado. Na manutenção você mostra, né, Caio, o dado Mostra. do cara que responde a RShop, ele é 87% em 6 anos de segmento. Era um segmento longo, né? Não é que fosse um segmento curto, né? Que é esse ali de baixo, né? Nossa, sobrevida global, rituximab é muito alto, né? E ali 72 já 6 anos de segmento até, né? Lógico que a mediana ainda não era 6 anos, mas ele foi atualizado, né? O estudo europeu esse. Então eu achei, para mim impressiona, essa curva é muito alta ali para o cara que faz R-Shop e entra em remissão, porque não são todos, né? Mas eu não, de fato, não vejo problema. Acho que todos os esquemas são bons e eu só não sei dizer se eu valorizo tanto o ganho de sobrevida global. Eu sempre acho estranho isso, que toda vez que é um estudo patrocinado, eles conseguem ganhar, né, sobrevida global. E que às vezes nem precisava, inclusive, né, porque nessa era que você tem inibidor de BTK de segunda geração e tal para resgatar, você não sabe se realmente daria, hoje em dia daria ganho de sobrevida global, né? Mas é isso, né, de Anfit. É só da atualização de follow-up também do Bright que deu diferença. Acho que não vi se o Caio colocou só. Ele colocou original, não tem Vai ter uma atualização de follow-up aí. Acho que eu não coloquei, não. E tem outra coisa também que está um pouco na moda, é o RBAC, né? Tanto acho que vale a pena falar. Recaída. Tem na recaída o RBAC mais leve para paciente idoso também, né? Mas agora está mais na moda para recaída, inclusive a recaída após IBTK, que ele teve uma boa resposta. Também seria uma opção. Eu acho que para o residente guardar nesse momento é estudo fase 3, né? Então são esses 3 aí, eu acho que é o que tem que guardar, né? R-Shop, R-Manutenção, R-Benda ou VRCAP. E aí não é isso? Acho que é o... Eu coloquei e do FIT agora só, porque aí antes disso só que acho que a Gabi perguntou, não foi do tempo da manutenção, então só para registrar que esse é um problema, que o tempo da manutenção no linfoma do manto, pelo estudo R-Shop e R-Manutenção, é até progressão. Só que em 6 anos ali, esses pacientes não progrediram, então aí até o europeu, quando veio o francês, falou, eles estão com um problema, tirando o estudo que é patrocinado, a agência europeia não paga manutenção para sempre, porque vai ficando caro, né? Se ficar rituximab cada 8 semanas, né? Vai dar tipo... 2 em 2 meses, né? Dá umas 6 vezes por ano aí, então cada paciente vai custar, sei lá, um tanto a mais por ano aí de R-manutenção. Então, eu tenho feito os meus pelo plano de saúde e estão fazendo para sempre, eles estão fazendo já tem um tempão aí. Mas tem lugar que ele mesmo falou que eles suspendem lá na Europa, né? Só que ninguém sabe exatamente o tempo, né? Eu sempre esqueço, né? Que na outra vez a gente falou, eu já esqueci de novo, porque acho que o Vinícius falou que são 3 anos. 3 anos. 2 meses por 3 anos, né? Que é chutado. Não, tô falando é uma adaptação do estudo europeu, né? Na verdade, o estudo é até progressão, mas eles estão fazendo diferente do que o estudo definiu para economizar. E que mais? Aí do FIT agora, então. Eu acho que, da mesma forma do R-Shop e R-Manutenção, para mim, o melhor resultado é R-DAP, ou da OX, com R-Manutenção e autólogo, né? Que é a mesma coisa, o estudo francês, aí, que é o New England, 2017, né? Isso. E aí, mas aí também, como a mesma discussão, né? Você pode considerar que ele é um fase 3, então é um bom dado, cientificamente, acho que é uma boa evidência, mas tem outras opções que funcionam também para a primeira linha, como é o RDAP, R-Shop, o próprio nórdico, que já é bem consolidado, muito tempo de follow-up, já um resultado já bem maduro, né, de resultado. Só que
não dá para comparar estudo de novo. Talvez o estudo francês tenha selecionado pacientes melhores, porque o resultado é melhor. Então eu fico na dúvida. A minha vontade hoje é fazer o francês como escolha para paciente jovem. Vocês têm opinião diferente aí, Pedro e Vinícius? Ou quem quiser falar, Rayana, Raíssa, vocês estão... A gente tem que deixar as mulheres falarem também, né? A Raíssa não tá mais aí, eu acho. Ela tá aqui Eu tô do de lado. fundo aqui. Quem quiser opinar aí, ó, que tá muito machista o nosso... A gente tem que... Mas eu gosto do também. E o manto também não é ruim. O manto não é ruim, né? Você tem um segmento que foi atualizado no IRRA agora. É super bom. Desse trabalho do IRRA foi até que eu citei. Assim, que eu achei interessante foi a comparação, né, do nórdico clássico com Benda, que foi igual, né? Em relação até que foi que discutiu com Alan em relação a fazer TMO autólogo de primeira linha. Só tem um trabalho randomizado aí, tem alguma série de casos, mas um randomizado, e na época foi até 2005 até, né? Foi quando fechou o trabalho publicado. Não tinha rituximab, era choque, né? E era Ritux. E foi comparado com interferon, né? Então é meio ruim ainda, né? Então a gente não sabe ainda, né? Se com novas drogas, com manutenção, não melhora assim. Lógico que a indicação ainda é fazer, né? Mas eu sinceramente não me incomodo mesmo de não fazer autólogo em primeira linha. Eu acho que é algo, mas é isso. Eu acho que, sei lá, o paciente passar conosco, a gente falar de não fazer, que nem foi com a Ione, uma paciente nossa. O colega que for dar uma segunda opinião, ele vai ser bem enfático em criticar e dizer que está errado, né? Que isso é um problema até, porque o que a gente fala é a certeza, o excesso de convicção que as pessoas têm, né? Realmente, confirmado, assim, um dado que fazer ou não fazer autólogo não é um dado maduro o suficiente, com tanto que a gente tem de mais ou menos parecido com a discussão até do mieloma, né? Tem gente que fala, mieloma não dá para não fazer transplante autólogo em primeira linha, só que não tem ganho de sobrevida global. Você pode fazer transplante autólogo em segunda linha e não tem nenhum prejuízo. Então, provavelmente manto é a mesma coisa, né? Eu acho que é uma questão, se você soubesse qual paciente evoluir assim ou assado, ajudaria a decidir. Então, no futuro, talvez marcadores vão ajudar aí, prognósticos, né? Porque você faz por exemplo, o tradicional, faz esse estudo francês aí, um cara de 40 anos com manto autólogo, e aí dá um cara com 50 recidivo, sei lá, tá sendo até otimista. A pergunta do Heitor, acho que eu citei na minha aula também. A minha opinião, eu acho que sim, Heitor. Tem, não só eu, né? Tem trabalho também. Mas eu concordo aí com fazer radioterapia em audiência localizada, assim. Agora, semana passada eu não entendi porque o cara não gostou do francês, né? Do DAP, né? Ele falou que não gosta da platina, que ele acha que é tóxico, né? Mas e o nórdico tem platina também, né? Que é a mesma coisa. É um ciclo a menos, né? É estranho. Eu não lembro, acho que ele fazia nórdico mesmo, né? Que é maxi shock. Falou. Aracesão, né? Era nórdico com aracesão, né? Na verdade, era maxi shock com... Francês antigo. Não curtia, não. Acho que o Celso caiu, né? Doença localizada. A gente acaba... É difícil pegar também doença só localizada, viu, Heitor? Por isso que quase a gente nunca vê nas aulas, mas tem essa opção, sim. Que mais aqui? Que tiver também, RB, né? Celso voltou. Toda vez cai meu celular no meio da aula. Mas é que eu tava do celular de novo, eu consegui carregar agora. Desculpa aí, pode continuar o que vocês estavam falando. Não, eu ia responder a pergunta da Gabriela. Se a gente faz manutenção pós-autólogo, a resposta é sim, né? Que é o trabalho do francês, do Leguil, que a gente estava fazendo, porque mostrou o benefício aí. O Caio mostrou aí. Eu não lembro onde eu estava quando caiu. É esse estudo, né?
Qual? O Steven Legui, 2017. Né? Mas o Fitch, eu acho que... Ah, não, eu tava dizendo, a discussão era, eu lembrei, que era que eu acho que é aquele raciocínio que a gente tem que fazer para LLC, né? Sequenciamento de tratamento. Então, você pega um cara jovem, faz o R da Ox, R manutenção, o cara recai, você faz o quê, por exemplo, né? E aí eu até posso passar para todo mundo opinar. E o que você faria? Um cara de 40 anos fez R da Ox, R manutenção, 45 recaiu. O que vocês fariam aí? Fala aí, cada um. Vinícius, Pedro, Fez Caio. da autólogo e recaiu após? Exato. Ele tá com 45 agora, né? Faria RBAC. E aí você dá mais uns 4 anos pro cara ou você consolida com alguma coisa, né? Porque ele já fez um autólogo, né? Aí tentar consolidar com o halogênico, acho que é a questão. Com o halogênico. Né? 45 anos, né? A chance dele recair aí mais vezes é muito alta. E por que você não faria a cala e consolida com o halogênico, então, em vez de fazer RBAC? Mais caro, né? Não, mas fora isso, né? Qual que é a taxa de resposta, né, dos dois? Eu tô perguntando, não tem, só para... O RBAC... Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Eu tô dizendo por causa da questão. Será que fazer autólogo primeira linha em todo mundo é mesmo o melhor caminho, né? Porque aí o cara que faz autólogo também já é um paciente transplantado, já é um paciente que fez um tratamento de alta dose. Então, realmente, eu não tenho certeza que a gente está fazendo melhor, né? Será que, por exemplo, quando você compara R-Shopper manutenção com R-DAP autólogo manutenção, não parece muito melhor, né? Parece um pouco melhor fazer, porque é um resultado tipo 87% contra, na verdade, não dá muito para comparar, mas é parecido até, né? Então, será que não é para deixar para depois, né? Senão você vai queimando ficha, não sei mesmo. Qual que você faria, Vinícius, aí para uma recaída dessa? Não, eu concordo. Acho que não são comparáveis, mas o que a gente tem de dado, as respostas são iguais. Né? O response, acho que é igual. A resposta completa do RBAC foi melhor, mas pensando que você vai mandar para halogênico um linfoma, acho que não seria tanta diferença aí, desde que responda. Eu faria... Qual que é a taxa de resposta do RBAC quando compara? Qual que é aí o Caio mostrou do Acala, por exemplo. O Acala tá aberto. O RBAC eu não coloquei. Eu citei ele, mas não coloquei o estudo. Mas o Acala é 81%, né? É igual. E o Rio... então, é só que aí nem se compara, né? Você tomar Acala que não dá nada, né? É difícil mesmo, né? E quem mais quer opinar aí? Alguém faria diferente? Vocês acham que cabe fazer autólogo de novo? Alguém faria um segundo autólogo? Ninguém? É porque outro melablatinho, né? Não sei também. Eu não sei se a Raíssa ia conseguir mobilizar depois também, né? Fazer um paciente. Às vezes já tá congelado também, né? Mas acho que não, né? Ninguém faria, né? Alguém faria um segundo autólogo? Acho que não. Um cara... Eu acho não ganharia em redução, acho que de recaída, né? Eu achei bom que você falou de transplante. Você falou bastante de transplante e eu acho que todos nós achamos bom, porque você pega os caras assim, tipo o Michael Wang, vai dar uma aula de linfoma do manto, que é o cara que é o primeiro autor desses acalabrutinib aí. Ele não vai mais falar, para ele não existe transplante para linfoma do manto, é coisa do passado, assim, né? E realmente eu acho que esse é o ponto, porque eles são oncologistas nos Estados Unidos, né? Então o cara, tipo, ele pensava assim, antigamente manto, sobrevida era 30% em 5 anos, agora a gente está falando de 80%, 90%, e aí não tá bom demais já, quer dizer, o cara vive 5 anos, recai, vive mais uns 3 e tá bom. É meio papo de oncologista, né? Mas a gente que é transplantador e que é um tratamento curativo, acho que a gente fica na dúvida. Até porque esse dado de halogênico é uma população profundamente politratada também, né? Então, acho que a mediana é 3 ou 4 terapias já. É bem alto. Você pega o caso do Emerson mesmo, paciente nosso aí, né? O paciente estava em cuidados paliativos, bem jovem, com manto e com apresentação indolente, é o cara ideal para fazer o transplante halogênico e provavelmente ele está curado e vai ter uma vida longa sem sequela e sem mielodisplasia secundária, que é uma coisa que o autólogo
um cara jovem que faz autólogo, ele tem um risco alto de, quando ele tiver mais velho, ele ter alguma neoplasia secundária. Que a medula foi... E aí, mas então, para todo mundo, a segunda linha é RBAC, é isso? Para vocês dois, pelo menos que falaram aí, segunda linha de escolha? Acho que sim, ou a calabrutinib mesmo. É difícil decidir, né? Se for só pela grana ou se é pelo... Eu acho que a questão também, que aí o Pedro que respondeu que ele faria RBAC ou a cala, é quando fazer o transplante, se fizer a cala, né? Você faz na hora que o cara está em resposta parcial, que nem a gente fez com o Emerson, né? Ou deixa para fazer na resposta completa só, ou só faz se o cara não responder tão bem, né? Acho que nada está respondido. Outra opção também é até R-Band, só, não precisa nem de BAC, né? R-Band e halogênico, por exemplo. Sim, o cara que não foi exposto antes, né? Qual que é a taxa de resposta de R-Band aí que você mostrou? Você mostrou, né, Caio? Mostrei. Deixa eu pegar acho que segunda linha não, né? Não, acho que coloquei na segunda também, não? Coloquei. R-Band aí embaixo aqui, ó. 82 também. É tudo a mesma coisa, né? É que isso é resposta global, né? Para halogênico tá bom, né? O cara é resposta parcial. Uma coisa que você não falou, Caio, eu pessoalmente gosto e acho que é bom todo mundo saber que existe é um esquema que chama RT-PEP-C, que é um tratamento metronômico para manto, que é, para quem não está acostumado, metronômico é você fazer, RT-PEP-C é rituximab, talidomida, procarbazina, toposido, prednisona, ciclofosfamida. Só que é tudo oral, exceto o rituximab. Então, o cara acorda de manhã, toma um comprimido de prednisona depois do café, toma ciclofosfamida depois do almoço, toma procarbazina depois do jantar e toma etoposide antes de dormir, por exemplo. É uma coisa... E é um resultado muito parecido com o ibrutinib, por exemplo, em monoterapia. Só que a diferença é que fica bem mais barato, né? Porque de caro aí, a única coisa que no Brasil é um pouco mais caro é procarbazina, mas que custa se eu não me engano, uns 1.000 por mês, assim, uns 1.000 e poucos, porque é importado só. Então não se compara com o ibrutinib para manto é uns 50 mil, né? O Pedro sabe de dinheiro aí que ele que é auditor, mas acho que dá mais, até mais, né? Porque é porque 560 por dia, miligramas. Né? Então e dá 4, e aí, né? Dá 4 mesmo, acho. 48 mil que fica uma vez. É bem caro. Então esse RT-PEP-C é um bom esquema. Ele tem uma publicação antiga que era PEP-C e a outra que era RT-PEP-C. E aí o metronômico é que você vai fazendo, se o paciente faz neutropenia, você interrompe os comprimidos, passa uma semana sem, repete o hemograma, melhorou, volta. E aí você vai expondo cronicamente a químio, né? Não é um tratamento... E a gente teve respostas surpreendentes, assim, do cara segurar vários anos. Um paciente estava em paliativo, assim, ficar 4 anos tomando esse esquema aí. Então é algo que ninguém gosta muito porque não tem droga cara no meio para vender, né? E ele poderia entrar em primeira linha se o paciente for muito unfit, assim? Não, só por acho que não tem dado para isso, né? Ele é publicado para recaída refratária. Essa mulher que está lá na UTI morrendo, quer dizer, não está mais morrendo, mas está super sequelada. Eu até comentei com a médica dela, porque se ela não conseguir ibrutinib e a paciente poder tomar, ela podendo melhorar e tomar comprimido, seria uma opção, né? Um esquema menos tóxico aí, ainda mais alguém que está super mal, assim, metronômico, a vantagem é que você vai ajustando a toxicidade. E tem a questão de calcular o etoposide, né, VO também, que é uma dificuldade aí. Mas até que aquele paciente lá aquele da banheira lá, lembra, né, do motel, ele tomava, era fácil, assim, de conseguir, né? Porque, na verdade, o que eles fazem é dar o xarope, não é bem um xarope, é a própria químio oral, a químio injetável, ele toma oral. Então, acho que não dava dando problema, não. O maior problema é mais da procarbazina, porque que nem para Beacop também, né? Que muitos lugares não fazem por causa de que é importado, não tem no Brasil procarbazina. Mas eu acho que o último que eu fiz foi aquele lá, o Osvaldo, né? O último que eu fiz não deu problema, eu acho. Acho não, com certeza não deu problema a procarbazina. Tem um paciente da Iana também, que ficou segurando bastante tempo, com 5, 6 anos. O RT-PEP-C, pois é. Deve ser até mais agressivo.
O que eu me lembro, o mais antigo meu também era um paciente, era um manto já em paliativos, assim, que eu já peguei ele numa terceira ou quarta linha, Newton, o nome dele. E aí o cara tomou um tempão, foi meio isso, assim, a família tava, o cara super rico, os filhos meio que nem o Mário Abate, ninguém da família estava muito presente, aí o cara acabou, não morria, sabe? A família meio achando que o paciente já estava tipo, já tinha dividido os bens e o cara não morria. Então foi uma surpresa boa do ponto de vista médico aí, má surpresa para a família que queria a herança dele. Acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa, hein? Acho que Alguém quer perguntar alguma coisa? tem o CAR-T, né, que saiu esse ano, super novo, né? Não dá para saber ainda muita coisa. O CAR-T tem várias coisas, acho que em geral, para tudo que envolve linfoma, acho que a maior parte de nós ainda está um pouco, vamos dizer, cético ainda, só para esperar amadurecer um pouco, porque de fato, assim, a taxa de resposta é boa, mas muitos pacientes recaem aí no final, né, depois que... Então fica a dúvida se realmente justifica você gastar $1 milhão para depois ter a não ser que você consolide com halogênico, e aí fica um tratamento muito caro, né, para você usar como ponte para halogênico, numa doença que tem opções de tratamento de resgate. O que vocês acham aí? Alguém de vocês quer falar de CAR-T? Alguém tem opinião diferente? A gente tem que esperar ainda, e para mim, do jeito que está a CAR-T, ainda é uma ponte, ainda não acho tratamento definitivo, apesar que alguns pacientes entram em remissão. Acho que nas próximas gerações, fala muito de CRISP, aí talvez seja um tratamento definitivo, mas por enquanto acho que ainda não, e sem falar no custo que é inviável. Sim. Sim, acho que é isso, né? Alguém quer perguntar alguma coisa mais, hein? Se quiser falar com alguém, ótima aula. A Gabriela falou. Então tá bom. Pode ir. Semana que vem, qual que é o tema? Semana que vem. Hã? Não, só para saber. Tá bem, vou olhar aqui. Estou abrindo aqui. A pessoa que vai dar aula, Semana teoricamente, que já vem, deve saber. Primário de mediastino, sistema nervoso central e leg type, com o Pedro. Tá bom. Então tá bom. Então, Tá, Boa noite aí, então. tchau. Obrigado. Até mais. Obrigado, Caio. Tchau, tchau.